Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Semanalmente estamos aqui fazendo o estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições do primeiro trimestre do ano de 2025 com o tema Em Defesa da Fé Cristã. E aqui em nosso canal sempre convidamos um professor, um mestre para estudar conosco, para trazer comentários à lição. E desta feita estamos contando aqui pela primeira vez com a participação do meu querido diácono, aliás, meu querido professor, diácono Valdeci Cruz, né? Ele é um mestre que há muito tempo a gente conhece e hoje ele nos dá o privilégio de estar aqui. Eu quero passar a oportunidade para você, irmão Valdeci, para que você saúde os nossos irmãos, possa se apresentar e aí depois a gente passa ao estudo da lição de hoje. Amém. Pai do Senhor Josué, vocês, amado público, eu, antes de tudo, da minha própria apresentação, tenho uma palavra de gratidão, primeiramente ao nosso Deus, depois, inevitavelmente, ao Josué, por contribuir de forma tão poderosa através de um canal deste, midiaticamente falando, que vai buscar você dentro do seu lar, nos lugares mais inusitados, onde você estiver, nós iremos aí sim. Então, isto é muito bom, é o auxílio da tecnologia usado positivamente. Eu, como já foi dito pelo Josué, eu sou o Valdeci Cruz, o diácono Valdeci Cruz, pai de 3 lindas filhas, a Lohana, a Loana e a Laís, esposo da Liliane Moura, uma grande e aguerrida mulher de Deus, companheira, que me ajuda na tão difícil luta que é realmente ser pai e na despesa de uma casa, líder de família. Mas o Josué exagerou quando falou mestre. Não é bem assim não, é tentando ser alguma coisa útil para o reino. Amém? Esta Amém. É a minha apresentação. Amém, meu querido. Seja bem-vindo, fico muito grato pela sua disposição em estar aqui conosco. E então vamos agora seguir com o estudo da lição, a lição de número 8, né? Estamos estudando essa temática maravilhosa, aqui uma sequência de lições sobre a pessoa de Cristo, e hoje a lição tem como título Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo, irmão Valdeci, está no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 23, que diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, teve amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 1, versículos de 43 a 51, e em Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Muito bem, Valdeci, na nossa introdução, eu queria que o senhor apresentasse aí, né, falasse sobre o que pretende esta lição, que é que ela pretende mostrar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos estudado uma série de lições sobre a pessoa de Cristo, né? E assim, qual é o foco desta lição e de que forma nós vamos estar atacando, né, combatendo alguma heresia ainda sobre a pessoa de Jesus. A introdução
na verdade, ela traz uma coisa interessante que eu quero comentar até outra em cima desta. A introdução propriamente dita aqui, ela diz que Jesus teve uma vida social, não foi um anacoreta, ou seja, não foi um indivíduo esquisito, afastado do convívio social. Ele foi um judeu, como qualquer outro judeu, como um homem do mundo antigo, dentro de uma sociedade que ele tinha uma vida de comunhão social. Então, diferentemente dos monges, né, não temos tempo para trabalhar este assunto, mas é uma figura interessante, a figura dos monges na história da igreja, Josué, porque o entendimento de todos eles, independente de modelos que surgiram, começou com um modelo, um indivíduo só, isolado, era o eremita, e depois o sinobita, que eram pequenos grupos de monges. Mas todos eles tinham um objetivo, era exatamente se afastar o máximo do pecado. Entendia-se que se afastar do convívio social. E depois, pelo menos grupos sinobitas, alguns voltavam para a vida social, já preparadamente, mais maduro, para servir eclesiasticamente na instituição. Uhum. Mas assim, o que mais chama a atenção a respeito do Senhor Jesus, o objetivo principal de toda a lição, eu digo até de toda a revista, é identificar de fato a verdadeira identidade de Cristo. E a lição de hoje, ela é uma lição difícil. Tantos homens mais preparados do que eu, do que muitos de nós hoje da contemporaneidade, da pós-modernidade, erraram nessa identificação. E uma palavra, Josué, ela é muito necessária, a união hipostática. O autor não trouxe, não sei porquê. Mas antes da gente entrar na lição propriamente dita, é necessário a gente entender isso. Esta palavra, ela significa exatamente concretude, materialização. O que de fato existe permanentemente, existe na prática. Isto simultaneamente ligado a uma existência abstrata. Então, por que essa palavra é tão necessária e tão tecnicamente interessante? Porque o Senhor Jesus, na sua natureza humana, já está dizendo, homem, ser humano. Os atributos de um ser humano na alma, no espírito, ele tinha tudo. Agora, ao mesmo tempo, ele não era só um ser humano. Ele tinha outra natureza, a natureza divina. Então, ora sim, ele agia como Deus, ora sim, agia como Deus, igualmente falava em ambas as formas, e nós temos dificuldade de entender. Então, por isso tão difícil, e tantas heresias, grandes hereges se equivocaram ao falar do Senhor Jesus. Muito bem. O senhor nos trouxe aí uma ótima introdução, né? E a gente realmente vê que tem surgido muitos homens, muitas pessoas que se levantaram ao longo da história tentando, né, interpretar essa complexidade que é o Senhor Jesus. Ele é um ser complexo, né? O ser humano já em si é complexo, e ainda mais o Senhor Jesus, que tinha essas duas naturezas, e houve muitas polêmicas em torno disso. Mas, graças a Deus, vivemos um tempo em que isso foi passado, já foi compreendido, né, pela história da igreja, e hoje nós podemos nos debruçar no entendimento através daqueles que vieram antes de nós, que escreveram os credos, né, e deixaram para nós aqui essa compreensão correta e bíblica. E aí vamos agora aos pontos da lição, Valdeci, que aí o senhor vai poder aprofundar, né, essas questões. Então, o primeiro ponto, ou tópico, é a experiência humana no ministério de Jesus. E a nossa questão aqui é a seguinte: como as Escrituras comprovam que o Senhor Jesus viveu de forma real, como um ser humano e entre os seres humanos, né? Como foi que ele se relacionou? Aí eu quero que o senhor traga isso de forma bíblica, né, para que a gente possa fundamentar a doutrina da humanidade plena de Cristo. Pois é, Josué. Ainda com respeito à união hipostática, a tua pergunta, na verdade, ela converge exatamente para este centro ainda, uma fala ainda para a gente partir de vez neste rumo. Um pensamento diz que o melhor caminho para o exemplo é o entendimento. E eu digo que um bom caminho para o entendimento é a ilustração. Falar de Jesus não é fácil.
A psicologia, ela não alcança ver tudo que Jesus ele é. Ele assombra os alicerces da psicologia. A história não consegue entender como um homem foi assim. Então, até para nós que estudamos teologia, que mergulhamos na verdade bíblica, nós temos essa dificuldade. E eu gosto e tive a necessidade de entender. Eu mesmo tive, por muito tempo, muitos problemas nesse entendimento, ou na falta dele, melhor dizendo. É que eu entendo, Josué, eu vou ilustrar assim. O Senhor Jesus, ele, nestas duas naturezas, eu vou ilustrar que a natureza humana dele era como uma noite escura, claro, sem luar ainda mais. Totalmente escura. O ser humano, na sua mera natureza humana, ele não consegue ver a eternidade. Ele não consegue ver o dia da morte. Ele não consegue entender a profunda sabedoria. Ele não tem megas poderes. Assim, a natureza humana de Cristo, realmente, isso não tem caráter pejorativo e moral. Eclipsava exatamente o seu entendimento sobre estas coisas. Ao passo que a sua natureza divina, comparo eu com um dia de verão, cintilantemente, brilhante, clareando tudo sobre o mundo. E esta natureza dele, que eu comparo assim com um dia de sol, ensolaradamente, cujo o sol da sabedoria, da imortalidade, da eternidade, radiava, transpassando e atingindo a sua natureza humana. E é exatamente neste momento que nós vemos Jesus na sua natureza humana, ele falando, ou a natureza divina se manifestando através do homem Jesus, ainda que ser humano, mas falando como Deus. Havia exatamente esta movimentação das duas naturezas. Simultaneamente, no mesmo texto, às vezes a gente consegue entender isso. A mulher samaritana, ela disse lá no poço de Jacó em Sicá, né? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que cavou este poço? Como, pois, pedes tu de beber, dar-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, quando a gente não se dá bem? Parafraseando a minha fala aqui. E o Senhor Jesus disse, mulher, como um homem ele acabara de pedir água. E como Deus ele disse, mulher, se tu soubesses quem é o que fala contigo e conhecesse o dom de Deus, tu lhe pediria e ele te daria da água viva. Então, quer dizer, nós temos realmente esta vida, esta dinâmica das duas naturezas. E em todo ponto, o Senhor Jesus, ele vivendo, né, como ser humano, nas suas experiências humanas, ele teve problemas, né? Teve problema com grupos, com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos. E uma observação, Josué, é que interessante. Os fariseus, saduceus, os herodianos, você termina de ler o Antigo Testamento, você não vê nada disso. Você passa poucas folhas, em poucas páginas da Bíblia, e já caem estas palavras. Você vê, onde é que está isso? Onde surgiu isso? Isso tudo durante o período interbíblico. E, na verdade, são grupos de interpretações teológicas e que isto impactava na vida sociológica, na vida teológica, na vida pessoal e na crença do povo, mais comum ainda que fosse assim. E os saduceus, né, os fariseus, que quer dizer realmente separado, vem de uma palavra hebraica chamada prushim, eu acho que se lê assim, não falo hebraico, exceto algumas palavras soltas como esta, e quer dizer exatamente separado. Eles consideravam-se realmente megas especiais, um tipo de um puritanismo, né? E os saduceus, mesmo assim, uma observação, apesar de tudo isso, eles eram realmente os melhores teólogos, porque eles acreditavam nas verdades bíblicas, como a ressurreição, como anjos, como essa questão interior de uma forma mais vívida e verdadeira, como realmente sabemos que é. Estas verdades do judaísmo, que inclusive essa linha acreditava, elas se
transpassaram de uma aliança para outra. Ao passo que os saduceus, diferentemente, não acreditavam nisso de maneira nenhuma e que tinham forte influência, porque eram sacerdotes. Há quem diga que eles eram muito bem conceituados pelo Império Romano, pelas autoridades romanas, e ainda tinha esse grupo de políticos, né, os herodianos, que eram uns tipos de marqueteiros de Herodes. Provavelmente, aqui não era mais Herodes o Grande, mas Herodes o Grande, apesar de toda a famigerada, toda a má fama dele, mas ele foi um grande arquiteto. Ele foi realmente um grande político. A história realmente diz isso. E tudo indica que alguns cativavam realmente a memória de Herodes o Grande, na dinastia, aqui um filho seu, se a memória não me engana. E o Senhor Jesus teve exatamente, e eles, os três grupos, se uniram na morte de Cristo. Interessante, Josué, que o Senhor Jesus, ele quando estava prestes à morte, o cimo da cruz, lá estava escrito, não é verdade? Jesus Nazareno, rei dos judeus. No hebraico, no latim e no grego. Hebraico, a língua da religião. Latim, a língua do império, do poder. E o grego, a língua da cultura. A natureza humana, ela é ebulientemente, ela ferve disto. Política, religião e cultura. Ninguém, em nenhuma produção da humanidade, é dissociado dessas verdades. E Jesus, ele se apresenta, ou melhor dizendo, involuntariamente apresenta Jesus nas três maiores necessidades da vida do homem, em sociedade, na espiritualidade e no cognitivo, seu construto intelectual, seja ele na filosofia, na história ou na religião. Mas o Senhor Jesus teve realmente problema com todos estes que se uniram num complô contra e de forma justa e arbitrária na sua morte. Essa parte aí desses debates que Jesus teve com as autoridades religiosas provam de que ele foi realmente um ser real, né? Com certeza. Ele era uma pessoa real que interagia socialmente, que tinha conflitos, né, com grupos religiosos, e que esses grupos eles se voltaram contra Jesus, né? E foram, assim, de certa forma, aqueles que arquitetaram, né, a entrega dele às autoridades civis romanas para que ele fosse morto e assim cumprisse o plano divino, né, a respeito dele. Com certeza. Mas aí Jesus na vida social, mais privativa ali, familiar, com os discípulos, você pode nos trazer também algumas considerações? Sim. É interessante a gente pensar realmente o que significa, Josué, o que era ser realmente um judeu no primeiro século. A vida do Senhor Jesus, até certo ponto, e a Bíblia se emudece, fala só do ministério dele, com certeza era uma vida comum em sociedade, apesar de que a gente percebe que tão logo ele começou seu ministério, algo extraordinário nele havia. Mas o Senhor Jesus, não diferentemente de outro judeu, ele aprendeu um ofício de vida com seu pai. A sua mãe, com certeza, foi quem o instruiu sobre a religiosidade até certa idade da vida. E o seu relacionamento com os seus discípulos, logo quando ele começou, isso demonstra que realmente havia uma intimidade e, até certo ponto, uma normalidade. Agora, o que é muito interessante a gente observar exatamente que a mensagem de Cristo, quando ele se manifesta publicamente no seu ministério, é que a moral de Cristo, a ética de Cristo, ela é muito mais elevada do que todo o ensino e as práticas e o entendimento do que antes havia ensinado. Se havia ensinado. A Bíblia nos informa que ele falava fitando os olhos nos seus ouvintes. Isso, Josué, tudo indica que... E a Bíblia faz essa distinção. Pregava com autoridade. A sua moral, o Sermão do Monte. Isto foi um distintivo na história, tanto dos judeus, como de todos os mestres da humanidade. Mas o que mais chama a atenção é exatamente a sua ética.
ele não foi entendido. Ele disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda com ele 2. Eu acho que o senhor é sabedor de que um judeu, ele era obrigado, se uma autoridade romana, um soldado, pedisse para ele levar, o Império Romano tinha autoridade sobre seus súditos. Um soldado, se ele pedisse para um judeu carregar alguma bagagem, ele tinha por obrigação de pelo menos 1 milha. O Senhor Jesus disse: 2. Se te bater na face esquerda, oferece também-lhe a direita. Isso confundiu o seu campo de moralidade, a sua ética, que quer dizer precisamente conduta ideal. Isso não foi entendido. De forma que, finalizando esse campo da moral, que isso vai longe, e da ética, não é à toa que Mahatma Gandhi, ele disse certa vez: se todos os cristãos vivenciassem o Sermão do Monte, até eu seria cristão. Immanuel Kant, o filósofo da moral, ele diz uma coisa muito interessante. Ele disse: vejo 2 coisas que me chamam a atenção sobremaneira grandiosamente. Uma é o céu estrelado acima de mim. A outra é a lei moral dentro de mim. Em que fonte ele bebeu? Na ética de Cristo, a maior ética. Bom, Valdeci, a lição também procura enfatizar bastante essa questão da humanidade de Jesus, né? No terceiro ponto aqui, o subponto, ele fala das características próprias do ser humano, né? O fato de Jesus nascer de uma mulher, o nascimento dele ter sido normal, né? Que mais? Ele viveu como qualquer bebê, foi um bebê como qualquer outro, sofreu, chorou, né? Tudo isso é muito interessante da gente pensar a respeito daquele que Jesus é, quem ele é de fato, né? O próprio Deus eterno e tal. E, no entanto, ele ter vivido desta forma como um ser humano. Eu acredito que aqui o objetivo nesse terceiro ponto, aliás, em todos esse ponto geral aqui é isso, é enfatizar bastante essa questão da humanidade, porque uma das controvérsias que se levantou no passado era a respeito dessa corporeidade de Cristo, né? Se ela era real ou se ela era algo assim aparente, né? E tal. Eu creio que o nosso comentarista, ele procura mais uma vez, já tivemos uma lição sobre isso, ele procura mais uma vez reforçar essa questão da humanidade de Cristo, né? Você poderia dizer mais alguma coisa? Sim. O Evangelho de Lucas, inclusive, muito interessante. Cada evangelista ele tem um propósito. Lucas, um erudito grego, o grego e a cultura de Lucas, há quem diga que é melhor até mesmo do que o de Paulo, pelo menos o grego. E ele realmente escreve um tratado, né? Escreve 2. E ele apresentando Jesus, ele fala exatamente uma frase que ela faz toda a diferença para a gente desmanchar, esmagar a doutrina gnóstica. Já foi comentado, não temos necessidade mais de comentar isso, mas o homem histórico, né? O que está em questão. Por quê? A Bíblia nos informa que o menino crescia em estatura e em sabedoria. Quer dizer, ele teve realmente uma vida cognitiva crescendo gradativamente. Isso quer dizer que ele aprendeu, que ele absorveu, que ele analisou, que ele ouviu, que ele viu, e isto ele assimilou para si. E como um ser humano dentro de um grupo social, ele construiu a sua moral. Muito embora a sua natureza humana tivesse uma ética superior e também uma moral superior a tudo isto. Então, o Senhor Jesus, de fato, ele foi um ser humano completo, que mais na frente nós vamos vermos, né? E no que diz respeito a Lucas, é muito interessante ainda, Josué, entender que Lucas apresenta o Senhor Jesus como um homem perfeito. Porque a busca da perfeição, ela é um fato. O ser humano, Josué Batista, ele não procura noutro o comum, ele procura o extraordinário. Lucas, quando ele vai detectar, quando ele vai sondar,
quando ele vai analisar os fatos, ele descobre que pelo menos um ser humano extraordinário houve, Jesus de Nazaré. Só que, ao mesmo tempo que perfeito ele foi, perfeito ele era, perfeito ele é exatamente um ser humano, completo como qualquer outro, com suas dificuldades. A Bíblia nos informa sobre a tentação, a Bíblia nos informa ele tendo sede, eu falei do poço de Sicar, a Bíblia nos informa ele tendo medo, é uma bifurcação na teologia, outros acham que ele não teve. Mas Josué, na verdade, um pensamento sobre a razão da substanciação, da encarnação do Verbo, explica tudo isso. Qual a razão do Verbo se transformar em carne? Porque Deus, como Deus, ele não tem medo. Deus, como Deus, ele não sente dor física. Deus, como Deus, ele não é limitado a nada. Mas quando ele se torna carne, quando o Verbo se substancia, nós temos o que Paulo ele escreve na maior revelação cristológica da Bíblia. Tendes em vós, ele usa como exemplo, como arquétipo, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou-se, assumindo a forma de servo, assemelhando-se aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Então, quer dizer, de fato, o Senhor Jesus, ele foi um homem histórico. E para ele entrar, eu digo que esta revelação cristológica, ela nos ensina que a vinda de Jesus a este mundo é uma vinda desde, eu vou impessoalizar, é uma vinda da eternidade ao tempo transitório do homem. É uma vida da imortalidade à mortalidade. É uma vinda do paraíso ao mundo dos malditos. E é exatamente uma vinda de Deus à estrutura humana para saber, para entender se é que isso é possível. Como Deus já não entende tudo, mas entender pelos sentimentos humanos como é um ser humano. Isso dá uma autoridade tão grande aos bastidores da eternidade. O autor aos Hebreus 4,15 diz, por quê? Esse porquê não é um porquê interrogativo, é afirmativo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele, semelhante a nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, de fato, houve realmente uma historicidade, uma corporeidade, diferentemente do que o gnosticismo ensinava. Muito bom, meu querido. Maravilha, eu creio que foi esclarecedor. E agora, no segundo tópico, nós vamos falar sobre heresias que negam a humanidade de Jesus. E aí o autor, aqui o comentarista da revista, o pastor Ezequiel Soares, vai nos trazer duas heresias, né? Daqueles tempos, que são o apolinarismo e o monotelismo. O que foram isso? O que foram essas heresias? O que foram esses movimentos, né? Quem foram seus proponentes, tá certo? E como a igreja reagiu a estes movimentos, né, de oposição. E Josué, iremos já comentar. Eu não posso deixar de comentar antes, ou que eu não me esqueça. O senhor percebe que estes hereges, inclusive Apolinário, não diferentemente, tão assim, dos outros, particularidades diferentes, né? Mas assim, o intuito, ele é espiritual, é o mesmo. Como a tentativa é fazer o ser humano ele perder de vista, perder o raio da visão da identidade de Cristo. Quer dizer, o gnosticismo, ele negava a encarnação. Apolinário, aqui, ele nega, se você for ver o resumo desta doutrina, Josué, é dizer que Jesus não teve um espírito humano. Ele dizia que na encarnação do Verbo, a natureza divina, ela absolve o espírito humano. E nós vamos já entrar aqui nesse jogo de palavra dele. E o Senhor Jesus, se você analisar na doutrina apolinarista, ele não tinha todos os componentes de um ser humano.
que é corpo, alma e espírito. Mas, Josué, o que eu quero dizer é o seguinte, é porque quando a gente erra na pessoa de Jesus, os nossos erros se tornam muito graves. Por quê? O Senhor Jesus, certa vez, ele, quando interrogado, e ele tinha um método maiêutico, não por ser ele discípulo de Sócrates, ele era um mestre por excelência, mas ele trabalhou artifícios da cultura. Ele respondia perguntando também. E o Senhor Jesus, ele tem uma máxima naquela pergunta. Qual é o grande? Escute, não somente grande. Ao mesmo passo que sim, o grande, mas o mais importante, o grande, maior e mandamento da lei. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. A Deus não se deve amar de qualquer jeito. Costumo eu dizer que nós amamos os nossos entes, pai, mãe, filhos, esposas com deficiências tantas que o relacionamento até se prejudica muito. Mas dá certo. Mas errar em como amar, perder o raio de visão da identidade de Cristo, isso é complicado. E é por isso que o diabo ele tenta tanto. Quando você diminui ou quando você bota uma coisa que não existe em Cristo, você está errando. Há quem diga que Ernesto Guevara foi o homem mais perfeito que a humanidade já produziu. Não. Não houve homem perfeito, exceto ele, o Senhor Jesus. Mas ele não foi produzido pela humanidade, por isso ele é perfeito. Ele foi uma revelação à humanidade. E isto é tão interessante, Josué, porque exatamente na doutrina, como o senhor me perguntou, de Apolinário, veja só, o que disse Apolinário? A doutrina dele funcionava desse jeito. Carne ou corpo, mas a psique. Aí ele fala alma animal. Isso provavelmente por causa da doutrina de Aristóteles, né, que considera o ser humano como um animal, assim como a ciência hoje. Só que o ser humano, teologicamente falando, nós não chamamos o ser humano de um animal. Mesmo, enfim, um fator estereótipo, biológico, então o ser humano é um animal. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, então não posso entender assim. Mas ele ensinava assim, né, que ele dizia exatamente que a alma animal é exatamente o corpo, ou a soma do corpo com a psique. Agora, o que é que ele chama de psique? Porque psique, nós sabemos que é ânimo, esse lado imaterial de dentro do ser humano, do lado de dentro, que são sentimentos, vontade, inteligência, a volição. Então ele dizia, né, que isso ele chamava, né, essa carne e essa psique de animal, ou seja, a alma animal do homem. E quando ele até fala em pneuma, a pneuma racional, ele diz o seguinte, veja só, que a pneuma, mas a pneuma aqui não tem um sentido de espírito humano. Porque a pneuma, o que ele chama de pneuma aqui, novamente, é alma racional. Ele faz uma separação dos desejos, da vontade, as volições e do aspecto cognitivo, do aspecto intelectual do homem, da razão. Só que isso não é necessariamente espírito, Josué. Na verdade, a doutrina espiritual mesmo no sentido primeiro, como parte. Se você for analisar, Josué, o Gênesis, ele é a base de tudo. Inclusive de entender sobre o próprio ser humano. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele sopra no ser humano e o ser humano passa a ser alma vivente. Então, quer dizer, o espírito humano, ele vem de Deus, ele é de Deus, ele é para Deus e vai voltar para Deus. Mas o espírito humano, ele não tem ruar, é sopro, né, esse aspecto imaterial. Mas o espírito humano, ele não tem só este sentido ao longo da doutrina bíblica, só de sopro. Ele tem um sentido de uma vida interior. Ele tem um sentido de uma inteligência, que eu digo mais, é mais do que a inteligência, é a consciência. Eu analisando essa questão teológica do cristianismo,
da Bíblia, da verdade espiritual de Deus, e analisando a maior produção intelectual do mundo, a Grécia, eu vi e entendi uma coisa. A Grécia, ela conseguiu chegar na inteligência do homem. A maior produção intelectual do mundo foi dos gregos. Mas o cristianismo, ele atinge a consciência. Isso é mais profundo, atinge o espírito. Então, dizer que uma alma animal, dizer que uma pneuma, sem ter o sentido necessariamente de espírito, mas que uma alma racional, é você realmente diminuir a estrutura, a soma do que é um ser humano. Então, Apolinário, ele, em outras palavras, ele disse que o Senhor Jesus ele não tinha um espírito humano, que o espírito humano, essa natureza humana de Cristo, mesmo embora ele sendo um ser humano, ele não nega a existência histórica de Cristo. Ele nega este mistério dos bastidores. Inclusive, por ironia, Josué, a expressão união hipostática, que eu expliquei no início, por incrível que pareça, quem trouxe para a teologia foi Apolinário, viu? Porque esta doutrina ela já existia no mundo antigo, na antiguidade, pelos mestres da filosofia. Só que na teologia foi ele que trouxe. Ele tentou no concílio da Calcedônia, e depois que o outro lá foi reprovado, ele tentou fazer com que essa doutrina entrasse, mas também não teve como entrar. Essa foi a reação da igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele é exatamente uma pessoa completa, um ser humano completo. E se a memória não me engana, que eu já me esqueci de muita coisa que eu aprendi, assimilei da história da igreja. Mas o concílio de Nicé, de Calcedônia, ele diz assim, ele termina o resumo da sua máxima dizendo assim, Jesus é uma pessoa em duas naturezas perfeitas, sem divisão e sem separação. Aí tem outra palavrazinha que diz sem confusão. E estas duas naturezas unem-se através de uma união hipostática. Isso é verdade. Sabe? Agora, negar o espírito humano de Cristo... Fala realmente... rapidinho aí, irmão Valdeci, fala rapidinho aí sobre também esse monotelismo, né? A gente tem aqui pouco monotelismo, tempo. Deixa eu ver aqui, até tenho que ver aqui, o monotelismo, sim, deixa eu ver aqui. De Ségio, né? Foi a doutrina de Ségio, o patriarca de Constantinopla, né? Uhum. O que ele ensinava? Deixa eu ver aqui na revista, me diz aí, me ajuda aí, Josué, aqui, onde é que foi que eu... Pronto, aqui no terceiro subponto. Monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Aí aqui ele vai trazer uma nuancezinha, né, dessas interpretações sobre a pessoa de Cristo, diferente do apolinarismo, que falava do Espírito, esse aqui fala das vontades, né? Josué, mas aí que tá. Se eu te disser que esta diferença ela é quase nada, ela, na verdade, é praticamente uma mesma natureza. Por quê? Porque quando ele fala de uma só vontade, eu recapitulei aqui o que eu li. Na verdade, significa dizer o seguinte, que esta uma só vontade também atribui uma só natureza. Apolinário, ele negou o espírito humano de Cristo. Mas quando ele nega o espírito humano, é que é o autor que não trouxe os detalhes. Ele nega exatamente uma das naturezas. Ele nega a natureza humana. É isso, Josué, tem muita coisa que não se encaixa, falta lógica. Por quê? Porque se viu o homem histórico, ele não nega a existência do homem histórico. Os sentimentos do homem histórico, os apóstolos escreveram, enfim. Mas ele nega que Jesus não teve espírito humano. Então vamos lá. Essa uma só vontade é exatamente também o que gera, sabe o quê, Josué? Na verdade, o monofisismo. E o monofisismo, Josué, é exatamente a crença que Jesus tinha uma só natureza. O autor ele não trouxe detalhes, mas se a memória não me engana, o monofisismo, Josué, para alguns acreditava que Cristo tinha só... Eu não tenho 100% de certeza nesse ponto, mas
Parece que um grupo acreditava que ele tinha só uma natureza. Um grupo acreditava que era divina e outra humana. Houve muita confusão. Então, Josué, isso na verdade, o monofisismo, ele caminha lado a lado com o apolinarismo. E com o monotelismo. Praticamente, se você analisar, não tem quase diferença. A questão realmente são os vernáculos, né? É uma só vontade. Uma só vontade, né? Que vontade? Da natureza humana ou da natureza divina? Porque se for da natureza divina e da natureza humana, então Jesus, ele tinha vontade nas duas naturezas. Ele tinha vontade de salvar o homem, ele tinha vontade de morrer, ele tinha vontade de curar, ele tinha vontade de sentir o que um ser humano sente. Josué, em poucas palavras, você sabe o que mais me chama a atenção? O senhor sabe o que mais me chama a atenção? É que isso, Josué, na verdade, isso foi tudo predito. Eu digo até, foi profetizado. A Bíblia chama Simeão de um homem justo. Ao mesmo tempo, eu digo para você, grifo eu, ele foi um profeta. Você imagine, um homem que a Bíblia chama de piedoso. O Senhor Jesus era um infante, um bebê de 8 dias, a circuncisão. Aquele homem pega esse bebê, Josué. Um bebê. Ele vê um distintivo que não era só mais um bebê de um judeu, não era só mais um bebê comum. Ele levanta ao alto o bebê e diz: Pai, graças te dou, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha só o dito: este menino será para o levantamento de muitos em Israel e também para a ruína, luz e revelação aos gentios. Entregando a sua mãe, aqui está o que da questão. Entregando a sua mãe, ele disse: uma espada, o senhor é professor de português, o senhor vai entender isso, transpassará o teu. Ele falou cognitivamente a Maria, que tinha entendimento, não foi a um bebê de 8 dias. Transpassará o teu coração, a espada da dor, da angústia, do sofrimento, ao ver o filho morto quando isso aconteceu. 33 anos ou 30 anos após. Pensando rápido aqui, eu estou... Enfim. E diz assim: para que nisto se manifeste os pensamentos de muitos corações. Para alguns, Jesus, ele tem uma só natureza. Para outros, duas. E isso eu estou falando de teólogos. Para outros, ele é meramente o Jesus histórico. Para outros, ele é um avatar. Para outros, ele é o filho de Maria. Para outros, ele é uma sublimação. Para outros, ele é um foco de luz. Para outros, ele é um humanista. Para outros, ele é um filósofo sofista. A humanidade literalmente se dividiu. E até nós. Não é interessante, é até esquisito, mas é necessário. O Senhor Jesus, no que diz respeito a entender, a igreja tentar entender essa complexidade, ela também se dividiu, Josué. Por incrível que pareça, nós estamos vendo isso. Isso aqui houve divisão. Muito bem. É muito profundo, né, gente? A história não é fácil compreender, mas eu digo que a gente, assim, com muita humildade, professor, aluno, todos nós devemos ter muita humildade de não querer, assim, saber de tudo, né? E buscar realmente as fontes, buscar realmente textos que possam nos trazer os esclarecimentos necessários à compreensão deste tema, não é? E a Bíblia, com certeza, a palavra de Deus, mas a gente tem o subsídio e a ajuda de homens de Deus que já passaram e que trouxeram esclarecimento. Agora nós vamos ao terceiro e último ponto, irmão Valdeci, que é sempre trazer alguma coisa na atualidade dessas heresias, né, dessas divergências, dessas polêmicas que passaram aí, que aconteceram no passado, mas que chegaram até aos nossos dias de alguma forma. Pronto, aí você pode nos apresentar como o que diversos grupos e movimentos afirmam sobre a vida de Jesus que não pode ser confirmado biblicamente, né? Pronto. Eu, antes de comentar o terceiro e último ponto, Josué, deixa eu apresentar dois grandes, brilhantes, extraordinários e indispensáveis livros nesta disciplina. É exatamente este livro eu considero o maior apologista dos últimos tempos, Ravi Zacarias. Este homem, no seu ministério, ele fez demônios morrer de dor de cabeça, viu? Cara, foi uma bomba no inferno. Ele vem do hinduísmo,
olha, ele desvenda como ninguém a questão do misticismo hindu. E Ravi Zacarias, ele é falecido hoje, falecido. Este livro, José, ele foi intitulado com este tema, essa edição aqui eu não sei qual, ela é a segunda ou mais. Este livro é o mesmo que Cristo entre outros deuses. Está agora editado, Jesus entre outros deuses, mas é a mesma obra, viu? O mesmo autor. É de um peso extraordinário, você não deve ficar sem ele na sua estante de livros. Deixa logo aí. Rapaz, o Josué tá sabido, rapaz. Eu tenho que ficar mais com o Josué para aprender mais com ele. O outro livro é exatamente esse aqui do Norman Geisler, ou Geisler, conforme alguns digam, pronunciem. Resposta às Seitas. Este livro é realmente uma carta magna, é praticamente um monumento erigido de uma forma a não cair as suas muralhas de fundamentação, com peso esmagador, sabe, sobre as heresias. Um grande autor, saber que um homem desse é de linha arminiana, viu, Josué? Ele tem muitos livros combatendo o calvinismo. É muito interessante. Então, estes dois grandes livros. Eu trouxe outro, mas eu não ia nem apresentar, não. É que eu estava querendo ver uma coisa em casa, que não deu tempo. Mas vou apresentar para vocês. Este livro aqui também é muito bom. Foi o melhor material que eu já vi sobre a biografia de Salomão. Sabe? É um livro fantástico. Você viaja, você quando começa a ler, você mas não tem quer parar. A ver com o que nós estamos estudando? Não, tem não. Pois fale aí. Meus queridos, pois sim, voltando aqui exatamente ao que o Josué propôs, né, que na verdade é uma proposta da revista, existe uma crença, Josué, e por muitos, ela é pouco conhecida entre nós, mas nem tanto, né, muitos já conhecem, pelo menos nós os professores, é que Jesus ele foi ao Tibete aprender com monges tibetanos. Na verdade, são grandes ensinadores da sua ordem, da sua linha doutrinária, né? Mas o Senhor Jesus, ele é fato, nunca foi. E o texto de Colossenses 2,9 diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude e os tesouros, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o Senhor Jesus, Josué, ele nunca precisou ir nem ao Tibete aprender com um monge tibetano, nunca precisou ir à Índia, nem tampouco também, independentemente de ter ido ensinar ou aprender, como na atualidade, né, o autor traz aqui no seu propósito, como uma roupagem nova dessas doutrinas do passado, o mormonismo, né? E o mormonismo, ele diz, eles ensinam, doutrina sua, que Jesus esteve nos Estados Unidos. Nós sabemos que isso é uma inverdade, porque, Josué, ou nós acreditamos na Bíblia, no que a Bíblia diz, ou não acreditamos. E nós não temos base. Nós não temos nem tempo de falar exatamente, poderia ser dito muita coisa sobre isso, mas vamos ficar por aqui. Mas assim, explorando ainda, para a gente ter mais luz disso, nós temos que entender uma coisa. É que as seitas e heresias, aqui fala da nova era, ela é mais do que uma religião. Na verdade, a nova era, ela é um movimento, ela é um panteão, não só de deuses, mas de religiões, de doutrinas. E no que diz respeito, muito místico, né? Inclusive a palavra esotérico, eu quero trazer para vocês, tem também aqui na revista, a palavra esotérico, Josué, ela tem, o senhor sabe com certeza, ela tem um sentido de misterioso. Você se constar na internet, você vai ver outro significado. Não, mas a questão é como começa. A palavra esoterismo, ela tem um sentido de oculto. Por quê? No passado, os grandes mestres, eles ensinavam aos seus discípulos, aos seus alunos, e quando eles aprendiam e tinham que entrar em certos níveis, só alguns podiam entrar em certos níveis, aí é que aquele ensinamento, outrora nunca dito, inaudito, nunca passado antes, é que eles iam ouvir.
Inclusive, depois da morte de Aristóteles, 300 anos depois, numa década de um amigo, se achou um compêndio de estudo de Aristóteles chamado Corpus Aristotelium, que era exatamente os ensinamentos mais secretos da filosofia de Aristóteles. Voltando para cá, isso tudo foi para dizer sobre o esoterismo. O que acontece? O problema, Josué, ou a periculosidade das seitas, sabe qual é? Nós temos 3 tipos de religião no mundo. Nós temos as mágicas, as fetichistas e as institucionalizadas. As religiões institucionalizadas são todas aquelas que têm, apesar de que a Bíblia não é uma religião, o Evangelho não é uma religião, mas por seu entendimento, elas têm um livro sagrado que trabalha um corpo de doutrina. Reverendo Mon tem o princípio divino. A doutrina de Maomé tem o Corão, o Alcorão. A seita, que inclusive nós vemos aqui, né? Os Mormons têm o livro de Mormon. Então, enfim, o que significa dizer isso? Se tornam perigosos. Por quê? Porque por máximo que não tenha base bíblica, mas todo mundo conhece a Bíblia. Por máximo que não pregue a verdade plena da Bíblia, mas pregam parte da verdade. E é o pior tipo de verdade. O pior tipo de mentira. É aquela mentira que é passada com a mescla de verdade. Então, quer dizer, se tornam muito perigosas. Por quê? Porque eles têm um campo, eles têm uma teologia sistemática. E as seitas, elas agem de forma muito poderosa no que diz respeito. Já existe todo o campo de estudo. Este livro aqui, que eu apresentei a vocês, do Norman Geisler, ele apresenta os campos que as seitas trabalham. Por exemplo, o mormonismo, ele trabalha muito nessa questão social. Não do assistencialismo, mas do que chama a atenção da juventude, esporte, tá entendendo? Fazer envolver as pessoas. Para envolver. A intenção é exatamente envolver. E lá eles jogam realmente, nos seus momentos de reflexões, eles jogam realmente as redes da sua doutrina. Então, quer dizer, para quem não conhece a Bíblia, então, Josué, hoje, e temos outras, né, na aula, é por isso que o autor também trouxe nesta, né, como a doutrina diário, né, as testemunhas de Jeová, que negam exatamente a divindade de Cristo. Então, são todas roupagens de uma doutrina antiga, mas que a ideia, Josué, vamos já finalizar, as ideias, elas não morrem. E quando você usa estratégia com as mesmas ideias, você sempre tem um público. Me permita, ainda dá tempo. Eu costumo dizer que você mata o mensageiro, mas não mata a mensagem. Você mata o sonhador, mas você não mata os sonhos. Você mata o portador da mensagem, mas você, como foi dito, você não mata a mensagem. Me chamou a atenção nessa posse do Trump, ele mencionou Martin Luther King. Martin Luther King foi um cristão, um pastor batista norte-americano, que ele pregou a quem diga para um público de mais de 200 mil pessoas o sermão mais poderoso que os Estados Unidos já escutou. E foi exatamente na marca de 100 mil. Ele disse o seguinte: eu sonho com um dia em que sobre as colunas da Geórgia os filhos dos escravos e dos escravagistas de ontem sentar-se-ão juntos à mesa da fraternidade. Eu sonho com um dia em que o próprio estado do Mississippi, hoje esmagado, acabrunhado pela dor da opressão, se tornará um oásis de liberdade e de justiça. Eu sonho com um dia em que os meus 4 filhos viverão em uma nação em que não mais serão julgados pela cor da pele, mas pelos seus méritos. Esta é a esperança. É ela quem nos faz retornar para o sul e arrancar deste oceano de desespero uma gota de esperança. O mensageiro está morto há décadas, mas a mensagem mais viva do que nunca. O mundo tanto quer, tanto clama, tanto precisa de paz e esperança, e no discurso do Trump ele mencionou Luther King. Agora você imagine a mensagem de Cristo, mas imagine também a mensagem dos hereges, a mensagem das seitas. Elas têm poder. Eita. Pai, você poderia ali aplaudir aqui pela a declamação aí do discurso do Luther King, né? Mas muito maravilhoso. Conclusão. Vamos então
vamos então à conclusão, tá certo? O que é que nós precisamos sair desta lição aqui, entendendo de forma objetiva, né, para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Josué, meu querido, a conclusão, eu vou deixar uma história rápida que vai fazer esse remate. Porque o objetivo da lição é o seguinte, é a gente não perder o foco, não perder de vista o raio da identidade de Cristo, de quem Ele realmente é e do seu significado para nós. Nisto depende a nossa salvação. Você não acreditar que Jesus foi um histórico, você está complicado, porque a nossa salvação, ela passa em torno da ressurreição. Se Ele não tinha corpo, como Ele morreu. Se você não acreditar que Jesus é divino, você acredita meramente num homem que morreu. Mas não somente morreu, mas porque morreu, Ele é exatamente também eterno e vai ressuscitar para nos buscar. Então, enfim, é por isso que eu digo, a gente não pode, não devemos errar em Cristo. E a mensagem é esta, Josué, na Pensilvânia existiu um artista, pintor de quadros. E ele, pautado nos textos de Isaías sobre o milênio, aquela mensagem linda, quase que paradisíaca, ou melhor dizendo, perdão, paradisíaca, quase que mitológica. Não é porque a Bíblia não trabalha com mitos, com a verdade apenas. E ele começou a pintar quadros, e o seu tema era exatamente a paz perfeita. E com o tempo, ele pintou um quadro, e neste foi o remate, sabe, deste tema. Ele pintou um leopardo, ele pintou um urso, ele pintou o leão e o cordeiro, e o menino apoiando o seu antebraço sobre a juba do leão. Pouco tempo, ou anos depois, não lembro na exatidão das minhas palavras, ele ainda continuou pintando, só que ele começou a distanciar os animais uns dos outros. Por último, o último quadro dele foi exatamente os animais já mostrando os dentes para os outros, grunhindo e se atacando. Resumo da conversa. A obra mudou porque o artista mudou. O artista mudou porque a sua mente mudou. A sua mente mudou porque a visão de mundo e de cristianismo dele mudou. Ele começou a ver problemas na igreja, intriga, confusão, guerras. Moral da história. Não deixe que as dificuldades, não deixe que todo este campo de ataque, de apresentar um outro Jesus, um outro evangelho, um outro livro sagrado, dito como tal, não mude você. Não mude, não tire a tua convicção, não assassine os teus ideais, a tua crença, a tua fé. Não faça que nem Eduardo Hilks, que acreditou e depois deixou que a paz, o sonho da paz perfeita, morresse nele. Nós temos essa promessa ainda da paz perfeita, de um Jesus perfeito, porque é filho de um pai perfeito, é um filho perfeito, que pertence a um reino perfeito e que veio buscar homens imperfeitos à perfeição. Está concluído. Amém, meu amigo. Meus queridos irmãos, está aí a nossa contribuição, a contribuição do canal Bereano Pentecostal para o estudo da lição de número 8, certo? O senhor vai me permitir só uma fala que eu me esqueci, foi até injusto. É com o meu pastor, o pastor Eliabe. Eliabe realmente tem sido um grande amigo, não só pastor. Eu ia falar dele no início, mas quando eu comecei a falar da esposa, eu fiquei tão romanticamente falante e emocionado. Eu acabei esquecendo do pastor, rapaz. O Eliabe vai lhe perdoar. Mas pastor perdoa, né? Pois Amém, pastor. Deus te abençoe. Pois é, meus queridos, nós queremos aqui expressar a nossa gratidão, mais uma vez, ao professor. Aqui é professor com letra maiúscula, né, gente? Aí... sabe, tem muito conhecimento, e eu sou bem pequenininho assim na frente dele, rapaz, viu? Que é isso. E eu sou um papagaio, só repetidor. Ele não, ele conhece bem, e a gente fica muito grato da sua boa vontade em ter vindo aqui, contribuir conosco, tá certo? O canal, não só com a sua ajuda, sua colaboração, mas tem crescido exatamente por poder contar com mestres, com professores, pastores, missionários,
todos aqueles irmãos que têm aceitado o nosso convite de vir aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado e que você continue nos dando o privilégio de assistir os nossos vídeos, tá certo? Peço encarecidamente que você deixe um like aí neste vídeo, tá bom? Faça um compartilhamento, faça um comentário, isso é muito importante, nos ajuda bastante. Eu peço também que os irmãos comentem neste vídeo, tá certo? E aí você estará nos ajudando a crescer e a fazer com que estes nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.